Vamos dar início à nossa ceia natalina fazendo um rocambole de batata. Eu cozinhei 1 quilo de batata e passei pela batedeira porque eu não tenho um espremedor de batata, mas se você tiver, pode passar por lá. Mas pela batedeira ela deixa mais fininha. E aqui, com essa batata já toda espremida, eu coloco um recipiente e agrego todos os ingredientes que vai nesse rocambole. Primeiro eu coloco a farinha de trigo e a margarina nessa massa e misturo tudo para que fique bem misturadinho todos os ingredientes, para só depois que eu misturar todos os ingredientes, né? Essa receita aqui eu já poderia fazer tudo na batedeira, mas eu tô colocando aqui para vocês verem o processo. E o leite eu vou agregando aos poucos, vou misturando e vou agregando leite, porque vai facilitar eu fazer esse processo antes dos ovos. Eu bato as claras em ponto de neve, em ponto firme, e aqui eu acrescento o sal para bater já junto com as claras. Assim que as claras estão bem batidas, eu acrescento as gemas e bato tudo junto para ficar bem batidinho, em ponto firme, para me dar leveza a esse rocambole. Eu troquei de recipiente porque estava muito pequeno para um maior. E aqui eu misturo os ovos batidos com toda a mistura da minha batata, já com leite, todos os ingredientes. E eu tinha esquecido do queijo ralado. E agora aqui eu tô acrescentando o queijo ralado, mas já era para ter colocado antes já, quando eu misturei todos os ingredientes com a batata. Mas não tem problema não, dá super certo. E aqui tá tudo misturadinho, todos os ingredientes. Você experimenta o sal. E agora vamos levar para a forma para assar. Essa forma tem 40 por 30 de tamanho. Eu coloquei papel manteiga e isso fez com que o meu rocambole quebrasse todo. E não deu para mostrar a finalização para vocês desse rocambole, porque eu tive que unir e no final eu passei maionese e batata palha para disfarçar. Mas não faça isso, só unta a forma com manteiga e farinha de trigo. Agora vamos fazer uma entradinha bem deliciosa para a noite do Natal, para esperar, né, a ceia. E é só misturar todos os ingredientes, levar para a geladeira e tá pronto esse estrogonofe delicioso. Então eu coloco creme de leite, também acrescento maionese, é só misturar tudo. Não tem mistério aqui nessa receita. E mostarda, também coloco ketchup e palmito bem picadinho, quanto menor o tamanho melhor, e o ovo também bem picadinho. E aí é só misturar todos os ingredientes bem misturadinho e levar para a geladeira e só servir na hora com torradinhas, barquetes. Acrescenta o sal, não esquece o presunto também. Não esquece desses ingredientes que vai fazer toda a diferença na sua entradinha. E coloca a porção, eu já coloca com o barquete e é só servir. E seus convidados vão amar essa entradinha super especial, sempre está presente nos natais aqui em família. Vamos fazer agora um pudim de doce de leite. Ele é super fácil e prático, a única demora realmente é o forno. Então, no liquidificador eu coloco o leite, os ovos e as gemas. E aqui eu cozinhei uma latinha de leite condensado. Ou se você preferir, pode ser industrializado. Bate por 3 minutos e coloca na forma. Aqui eu estou utilizando uma forma maior que a minha forma do pudim. Já está com água para eu levar para assar em banho-maria. Coloquei a caldinha do pudim no fundo. Aqui eu não estou mostrando fazer, mas vou deixar a receita na descrição, porque todo mundo sabe fazer essa caldinha. E
coloco na minha forma cuidadosamente e levo para assar. Esse pudim fica em média 2 horas no forno e depois que esfriar, leva para a geladeira, desenforma, decora como você quiser e pode servir. Agora vamos fazer um lombo suíno. Esse lombo é delicioso. Não esquece de tirar essa pele branca do lombo, porque eu esqueci, então você não esquece de tirar. E eu ia fazer com abacaxi, mas eu fui no açougue e não encontrei ele. E no açougue e no mercado eu só encontrei assim, fininho. E veio 2 peças fininhas, mas é super em conta o valor do lombo. Eu comprei dois lombos por R$ 44. E serve muito bem, valeu super a pena, eu amei. Vai estar presente na minha ceia de Natal. Aqui acompanha eu abrindo esse lombo bem fininho. E eu vou abrir ele todinho e vou fazer ele como se fosse um rocambole recheado. E aqui, depois de aberto bem fininho, eu vou temperar ele para depois rechear. Então, aqui eu tô colocando o alho já está todo raladinho, bem amassadinho. Acrescento o sal também e o cominho, mas o tempero fica a gosto de vocês. O que vocês quiserem colocar, pode colocar. Mas assim eu fiz e deu super certo, ficou saborosíssimo, muito bom. E finalizo com a mostarda. Se você quiser aqui também já pode colocar o azeite também. Eu coloquei azeite só na finalização. Aí passa bem por toda a carne, vira ao lado, passa do outro lado também. E deixa marinar essa carne por uns 30 minutos, marinando, pegando esse sabor desse tempero. Aí sim, só depois vamos rechear e eu vou fazer aqui uma pastinha cremosa, que vai dar umidade a esse lombo, porque ela é uma carninha um pouquinho seca. Então, esse recheio vai dar todo um sabor especial a esse lombo. Aqui eu ralei uma calabresa, uma cenoura, uma cebola e vou unir todos os ingredientes com orégano e requeijão cremoso. Aí eu vou misturar tudo, fazer uma pastinha para colocar nesse lombo e dar aquele sabor super especial. Então você vai colocar aqui no lombo, fazer tipo uma caminha nele, né? E só depois vai fechar o papel alumínio. Eu já coloquei o papel alumínio embaixo, já para facilitar, já para eu levar para o forno assim com papel alumínio. E inventei de fechar, né, esse lombo com palitos. Só que os palitos, ele vai furar o meu papel, né? Então eu tive essa ideia, mas realmente no início ela me ajudou a eu unir toda essa carne. Então, de uma certa forma, me ajudou a eu fechar ele. E depois que eu coloquei o papel, eu tirei todo esses palitos e enrolei com 2 folhas de papel laminado. Aqui eu vou levar para o forno. Só depois de 1 hora eu retiro o papel laminado e rego azeite por toda essa carne. Vai ficar por 1 hora no forno. Aqui, depois de 1 hora, eu tiro com cuidado esse papel laminado. Mas que eu tenha cuidado, a carne é muito macia, então marcou um pouquinho a carne. Então vocês têm esse cuidado. E aqui eu rego o azeite e deixo essa carne por mais 1 hora e 30 minutos no meu forno para ela dourar bem e servir. Aqui é um bolo Tony na taça. Essa receita do bolo Tony tem aqui no canal. Não deixe de fazer. Esse é um bolo Tony de chocolate, com gotas de chocolate. Aqui eu peguei um pouquinho de leite condensado, água
e essência de panetone, se vocês quiserem, não coloca. E eu já umedeço a minha massa de bolo antes de levar para a taça, para evitar que mele a taça, que suje a taça com essa caldinha. Então, eu umedeço um pouquinho já antes, deixo essa massa bem umedecida, porque vai gelar, então ela tem que estar umedecida. Se a gente não umedecer, ela vai ficar muito ressecada, porque é base de manteiga, então resseca na geladeira. Então tem que ter todo esse cuidado antes de levar para gelar. E aqui eu vou fazer um dos recheios, que é chocolate derretido com creme de leite. Então nós vamos fazer uma ganachezinha. E depois dessa ganachezinha toda pronta, aí sim eu acrescento chantilly já batido nessa ganache. Misturo tudo bem misturadinho e é uma das camadas da nossa taça. Super simples, não tem dificuldade nenhuma, só cuidado para esse chantilly estar na mesma temperatura da ganache. Se a ganache estiver gelada, o chantilly tem que estar gelado. Se a ganache estiver em temperatura ambiente, o chantilly também tem que estar em temperatura ambiente, para não chocar as temperaturas. Aqui é a minha segunda camada de recheio. Esse recheio aqui, opção de recheio, né? É super simples. Eu cozinhei uma lata de leite condensado e misturei também com chantilly batido. Não tem segredo, só isso mesmo. E agora eu vou montar a minha taça deliciosa para servir nessa noite tão especial. Então, primeiro eu coloco uma camada de recheio, a que você preferir. Aqui eu tô colocando a de doce de leite. Tem sempre cuidado com as extremidades da taça para você mostrar bem pro seu convidado os recheios nas camadas. E aí eu vou intercalando bolo tone, a camada com ganache e a camada com doce de leite. Leva bem para os cantos da taça e vai intercalando com os recheios. Aqui agora eu estou usando de ganache. E vai intercalando. Camada de bolo tone. E aqui eu finalizo com a sobra do chantilly batido que eu usei nos recheios. Eu faço um desenho e salpico chocolate em barra. E tá pronta a minha sobremesa. Agora vamos fazer a nossa farofa de banana. Só cuidado com a banana que tem que estar de vez para fritar, senão ela vai esbagaçar na farofa. Aqui eu frito o bacon e acrescento a cebola. Quando ele estiver bem douradinho, eu já acrescento a cebola. E junto com a cebola, eu já também, depois que ela tá bem murchinha, aí sim eu acrescento o alho, misturo bastante e acrescento depois já a minha manteiga para a farofa. Espero ela derreter e acrescento as passas e a minha banana, que tem que estar bem firminha e bem fritinha. E acrescento a minha farinha de mandioca. E olha como a farofa fica bem soltinha quando a banana está na temperatura certa. Vamos fazer agora coxas de frango, porque aqui em casa é uma briga. Por causa quando eu faço o frango e todo mundo quer a coxa. Então dessa vez resolvi fazer as coxas de frango. Aqui eu comprei 1 quilo de coxa. E vamos temperar já no saquinho para não sujar outros recipientes. E no saquinho eu já deixei minha coxa já com água e vinagre. Lavei bem ela. E agora aqui eu tiro e vamos colocar todos os temperos aqui dentro. A cebola roxa, porque eu gosto da cebola roxa que dá um sabor especial. O alho já raladinho, cominho, sal, temperinho bem básico. Aqui um molho inglês e molho de tomate, bastante, né? Na verdade não é molho de tomate não, gente, é extrato de tomate. E nessa receita eu boto uma quantidade bem maior, para ficar bem suculenta. Mistura tudo e deixa marinar aí por 1 hora, para pegar bastante sabor nessas coxas de frango. E aqui eu coloco no recipiente uma virada ao contrário para outra, para caber bem espaço no meu frango,
porque assim eu achei melhor, como é pouca quantidade, né? Ela vai ficar bem grudadinha na outra. Jogo todo o meu temperinho e depois de eu jogar o resto todo do meu tempero, eu coloco pedacinhos de bacon em cima de cada coxa e vai dar um sabor super especial à minha coxa. Coloco o papel laminado, levo para o forno, depois de 1 hora eu tiro e pronto, pode servir. Vamos fazer uma salada de maionese. Aqui em um recipiente já cortei a cebolinha, a salsinha, o tomate, a cebola e o pimentão vermelho. Aqui eu estou utilizando o vermelho, azeite, sal e vinagre. Já deixei tudo prontinho, misturadinho. E agora eu acrescento todos os meus ingredientes da minha salada. Batata cozida, beterraba cozida e cenoura cozida, tudo bem picadinho. Milho verde, azeitona picadinha, maçã, para dar o gosto todo especial na minha salada, essa maçã, presunto bem picadinho, passas para quem gosta. E aqui eu misturo tudo, todos os ingredientes. Como tá bem temperadinha, eu vou tirar uma porção dessa salada para meus convidados que não comem maionese, salada com maionese. Então aqui eu tiro uma quantidade para reservar, para eu guardar para meus clientes na hora da ceia eu servir tanto a salada com a maionese e sem a maionese. Agora aqui sim eu acrescento maionese e creme de leite a gosto e misturo tudo, que ela já está bem temperadinha. Não esquece de botar esse tempero que faz toda a diferença na sua salada. Vamos fazer agora o nosso arroz natalino. Então, eu pego uma panela, coloco água e levo para ferver. Quando essa água fica fervendo, aí sim eu acrescento 1 colher de sopa de sal, mexo e vou cozinhar esse arroz como se eu estivesse cozinhando macarrão, do mesmo jeito. Aí coloco meu arroz para cozinhar e sempre mexo essa panela para ele não grudar. E vejo quando ele está al dente. Assim que esse arroz está cozido al dente, aí sim eu vou levar para uma peneira para escorrer e lavo. E só depois frito a cebola com o azeite. Essa cebola já está raladinha. E também eu ralo o alho e junto quando essa cebola já estiver bem murchinha. Acrescento o alho com essa cebola, refogo bem refogadinho. Aí só depois eu acrescento um pimentão vermelho e um pimentão amarelo e refogo bastante esse pimentão, deixo bem saboroso. Assim que esse pimentão está bem refogadinho, delicioso, acrescento a azeitona, continuo refogando e coloco o sal. Só depois acrescento esse meu arroz já lavado, escorrido, sequinho, com todo esse tempero. Misturo bem para pegar todo esse sabor e pode se levar para servir e ter uma noite feliz.